Estamos ao vivo. Boa tarde para quem está vendo ao vivo, ou bom dia, boa noite também para quem vai ver a gravação. E se você está vendo a gravação, pode pular um pouquinho para frente até o convidado chegar, até a gente ajeitar tudo por aqui. Tá bom? Então, você que está vendo a gravação, pode pular um pouquinho para frente até a gente ajeitar tudo aqui. Beleza? Hoje o nosso convidado vai ser o Célio Melo, e a gente vai conversar sobre lei do incentivo ao esporte. Então, se você está vendo a gravação, pode pular um pouquinho para frente até a gente se organizar, acertar tudo aqui, beleza? E bem-vindo para quem está entrando. Já já, nosso convidado de hoje, né, o Célio, está chegando para a gente começar a nossa live. Então, se você já entrou, pode ir dando o aviãozinho, né? Que aí você vai chamando mais pessoas para a live, vai clicando no aviãozinho aqui embaixo à direita e vai enviando aí, vai compartilhando para outras pessoas também assistirem essa live hoje que é com o Célio Melo, e a gente vai conversar sobre lei do incentivo ao esporte. Logicamente também toda a trajetória dele e tudo mais. Bem-vindo a todo mundo que está entrando. Já já o Célio vai estar aqui com a gente. Célio Melo hoje é o convidado e a gente vai conversar sobre lei do incentivo ao esporte. Já já a gente está entrando também ao vivo pelo YouTube, tá? Então, ao vivo tanto pelo Instagram quanto pelo YouTube. Se você já está aí na live, pode também deixar alguma pergunta, tá, para ele aqui. E se você também quer chamar mais pessoas para assistir essa live, pode clicar lá no aviãozinho lá embaixo, lá na direita, tá bom? Que aí você vai estar convidando aí as pessoas a assistirem essa live. Obrigado para quem está mandando coraçãozinho aí, sempre é importante. Tudo certo para a gente entrar também ao vivo no YouTube. Só aguardando o Célio chegar. Já enviou a mensagem que está chegando aí. Então você que já está aqui com a gente pode ir deixando sua pergunta aí. Deixa sua pergunta aí para o Célio responder. Ou se você tem interesse também de saber mais com relação à lei de incentivo ao esporte, pode enviar aí. O Célio já está entrando. Já estamos ao vivo também no YouTube.
Tô te aceitando aqui, Célia, e não tá dando não. De vez em quando trava um pouquinho, mas depois vai. Então, para todos que já estão vendo aí ao vivo, tanto pelo YouTube quanto pelo Instagram, pode ir deixando sua mensagem aqui ou sua pergunta também para o Célio. O Uai, tá falando que você não pode participar. Célio Melo não pode participar. Agora acho que foi, hein? Ih, Agora, demorou, agora mas foi, foi. hein? Tava falando, dando uma mensagem que Célio Melo não pode participar. Ah, mas de vez em quando dá uma travada no Instagram, mas no fim das contas vai, né? E aí, como é que você Pois tá? é. Boa tarde, tudo certo? Tudo certo, boa tarde aí. A gente também é, já está ao vivo no YouTube, tá? O YouTube, para quem está vendo aí pelo YouTube, está sofrendo um pouquinho com não tá fazendo a conexão direitinho, tá? Mas já já deve estabilizar aí. Ô Célio, eu tava falando aí pro pessoal, né, antes de você chegar, sobre o tema da live, né? O tema da nossa live hoje é como é trabalhar com lei do incentivo ao esporte, mas, logicamente, né? Antes a gente sempre. É bom fazer uma introdução, é sempre bom também a gente saber. E para o pessoal também, todo mundo te conhecer, né? Então, pode dar um alô pro pessoal aí, pode mandar uma boa tarde, pode mandar um abraço aí para quem que você está vendo que está entrando aí, pode ficar à vontade. Beleza, Matheus. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite, tá? Valeu. Vejo algumas lives suas, temas que eu não acompanho, mas sempre bom a gente estar agregando conhecimento, né? Com certeza. Certeza. Uhum. E espero que eu consiga aí suprir as suas expectativas. O pessoal que está entrando aí, tô vendo até galera da minha família aí, amigos. Bom. Agradecer aí, eu fiz um convite pro pessoal também. Família é até bom porque a gente não consegue conversar com todo mundo e aí pergunta com o que, Uhum. que o Sérgio está trabalhando, o que, que ele está lá em BH e tal. Então talvez a gente consiga aí passar para eles também um pouquinho dessas informações. É bom, igual assim, é muito. Você falou muito certo mesmo. Muitas vezes a gente não para, né, para conversar com o familiar e tudo assim. E o familiar mesmo tem muita curiosidade, né, para saber exatamente com o que a Exatamente. gente trabalha. Aí até é uma oportunidade também para quem te conhece, né, para quem vive ao lado de você, mas às vezes não tem tanto esse tempo aí, seja um tio, uma tia, para parar para conversar exatamente sobre o que você está trabalhando. Então é uma oportunidade para eles também. Ó, já tem gente mandando oi. Aí pode, se quiser me interromper para dar um oi, tá? Para mandar um boa tarde, pode ficar à vontade. Não precisa de ficar sem jeito aí, não. Nervoso eu tô, porque é a primeira vez que eu faço isso também. Ah, não, mas de boa, isso aí é tranquilo. É, com o tempo a gente vai dando uma soltada, né? Eu tô Ô, com, Cé, eu tô pode até com o falar. computador aberto aqui Aham. para caso eu pense em falar em alguma besteira, né? O computador tá aqui para corrigir, né? Não, tranquilo. Para quem tá, novamente, para quem tá vendo pelo YouTube, o YouTube hoje tá com um probleminha, a transmissão não tá ocorrendo muito bem, tá? Então, se você tá vendo pelo YouTube, se tiver, logicamente, né, Instagram também, quiser ver pelo Instagram, talvez hoje vai ser até mais indicado, porque o YouTube tá dando muito problema aqui de conexão, tá? Então, Célio, antes de mais nada, né, conta um pouquinho da sua história aí, onde, né, você fez a educação física, por que você fez a educação física e também depois já mais ou menos o caminho que você percorreu, né, até chegar onde que você está agora. Bom, educação física basicamente por esporte, né? Sempre fui desde criança uma pessoa ativa, Ah, capoeira, voleibol, futebol, brincadeiras de ruas, né? Educação física escolar em geral, então sempre
muito apaixonado ali nas aulas escolares também. E depois eu comecei a ter fui estudar fora no ensino médio, fiz um curso técnico de informática integral junto com o ensino médio Ah, no Instituto Federal de Rio Pomba. Então, a bacana. partir daquilo ali, aos 15 anos, eu começava a me envolver um pouco com tecnologia, com computador, achava que aquilo ali ia ser interessante para o meu futuro. Só que lá eu comecei a conhecer professores ainda extraordinários da educação física. Então, eles foram Ah, contribuindo para eu voltar um pouco ao que eu tinha antes na infância, né? E começar a gostar ainda mais de esporte, querer trabalhar com aquilo ali. Foram pessoas que na reta final ali de vestibular, Enem, foram que me puxaram um pouco para o lado do porquê escolher educação física e não outras áreas. ah, Graças a Deus, consegui passar em Viçosa. Iniciei na FAGOC, pelo ProUni, depois passei para a UFV e entrei no curso em 2013, formei em janeiro de 2019, e aí 2 meses depois consegui um emprego aqui em Belo Horizonte com lei de incentivo, onde eu estou até então. bacana. Durante a graduação, me envolvi a maior parte das atividades curriculares com gestão esportiva. Empresa Júnior, a Ah, parte de coordenação lá do Viçosa Esporte Lazer. Então, foram coisas que muito também de marketing esportivo e tal. Então foram coisas da gestão que começou foram áreas da gestão que me puxaram. Falei, não, não quero academia, não quero ser treinador de modalidades esportivas, vou trabalhar ah, com gestão mesmo. E aí, onde eu trabalho atualmente foi pessoas com quem eu trabalhei na empresa Júnior que me indicaram, consegui me adaptar aqui ao trabalho e estou aqui até então. foi a Laís A Laís e a que. Antonelli. A Antonelli eu não trabalhei diretamente com ela Ah, durante a graduação. Ela trabalhou mais com atlética e tal, mas a gente tinha um trabalho similar, digamos assim. Então ela já conhecia ela, era uma amiga minha. Então ela ah, também já estava aqui e me indicou também. A Laís entrou em contato e aí eu vim para cá. bacana. A Laís, eu cheguei a trabalhar com ela na EFCAP também. Aí, Exatamente ó. lá. Bacana. Ó, já tem bastante gente aí mandando um alô, um oi. De vez em quando eu não consigo ver, tá? Os comentários todos. Aí pode mandar um oi aí, ó. Ó, Beleza. É bastante o gente, tá? pessoal que trabalha Luiz, comigo aqui, bom, familiares. ó, Rafa Xavier, fenômeno aí falando. Rafa Ó, é então, vamos gente boa, fazer, gente bacana. fina. Ô, Pessoal que está acompanhando aí, agradeço pela presença, familiares, amigos, colegas de trabalho também, que eu vi que estão entrando. Vamos, bacana. vamos interagir aí também. Uhum. Mais uma vez, só dando um aviso aqui, ô Célio, para o pessoal do YouTube, tá? Pessoal do YouTube, a conexão tá bem estável aí, tá? Qualquer coisa pode vir ver aqui no Instagram, que aqui no Instagram tá rodando mais liso um pouquinho, tá? Ô Célio, aí tá, aí você foi para BH, você já tinha uma experiência prévia assim com a lei do incentivo ao esporte em si ou não? Como é que foi assim? Lá no véu, quando eu fiquei no véu uns 2 anos e pouco, se eu não me engano, e quando eu comecei a trabalhar lá com o pessoal, tinha um graduando da contabilidade e outro da administração. Era o Alexandre da administração e o Bernardo da contabilidade. E eles tinham um projeto do véu já aprovado na lei de incentivo. Só que eu não cheguei a trabalhar com o desenvolvimento desse projeto, nem com a escrita dele, nem nada. Foi ver o projeto mesmo. Eu vi o projeto ali que eles Aconteceu fizeram e foi também. só. Então, Aham. basicamente, eu entrei assim, sabia que existia a lei, mas até então nunca tinha trabalhado com ela. Foi sempre Aham. mesmo atividades de gestão que contribuíram aí para essa indicação. Não, mas bacana demais. Ô. E assim,
sendo muito sincero, assim, a maior parte dos trabalhos em si, seja em qualquer área, a parte mais importante que eu acho é muito mais o perfil da pessoa e a capacidade dela em si do que meramente capacidade técnica, porque capacidade técnica você aprende. Então, assim, Exatamente. lógico, né? A pessoa, se tem um perfil bacana, a pessoa vai aprender. Então, aí que também vem muito da cabeça do gestor, né, que está fazendo essa contratação, de enxergar alguém com potencial, né, que com certeza foi o seu caso, que assim, ó, aquele cara ali manda bem, vamos pensar ele aqui para a nossa equipe. Então, assim, isso daí é muito importante e bacana da gente falar, porque, lógico, né, sempre é bom a gente buscar conhecimento, buscar estudar e tudo mais, mas muitas vezes também a gente tem que tomar conta assim, da nossa base em si, né? Então, seja com relação a tudo, seja com relação à proatividade, gestão de tempo e tudo mais, né? Então, muitas vezes, até perfil também de comunicação e tudo mais assim. Então, tenho certeza que, assim, o pessoal escolheu você justamente porque viu essas capacidades em você, né? Então, isso daí é muito bacana, né? Como que acontece, né? Como que começa a nossa jornada, assim, de trabalho, assim mesmo, né? Exatamente. E é um ponto complicado, porque em termos, como eu entrei em uma empresa, digamos que o cara não quer perder tempo com aquilo ali, né? Aham, Investir numa pessoa durante 2, 3 meses, não deu certo, vamos atrás de outro, isso fica desgastante para a equipe que já está lá, para o aham, pessoal que tem que correr atrás de pessoas para suprir as demandas, né? aham, Então, quanto mais assertivo for, melhor. E se tratando de lei de incentivo, isso complica ainda mais, porque eu não sei você, Matheus, mas eu não conheço lugar nenhum que ensina lei de incentivo, a não ser cursos. Cursos aham, assim, que mesmo assim não chegam até todo mundo, igual outros temas aí da nossa área. aham. Então, eu comecei a trabalhar com lei de incentivo aqui. Uhum, A primeira semana de trabalho minha, o primeiro mês, foi praticamente ler e reler a lei, ver os aham, documentos que a gente tem de padrão para execução de projeto e aos pouquinhos ali e cuidando de cada um dos projetos que a gente tinha. Então, uhum. mesmo trabalhando aí há 2 anos e meio com isso, não domino a lei, tenho as informações alteram a todo momento. Só depois que eu entrei, teve 3 alterações na lei já. Isso se tratando de Ó, lei federal. Tem lei estadual também que houve alteração. Então, assim, é um processo. Você tem que ir aprendendo, tem que ir estudando, e mesmo assim, talvez eu nem seja a pessoa apta para falar 100% sobre lei de incentivo, que é um negócio muito burocrático, é um negócio muito uhum. complicado, mas que a Mas gente vai no dia a dia ali trabalhando. uhum. Assim, mas assim, como tudo, né? Qualquer área assim, por mais que a gente estude pra caramba a área, sempre vai estar surgindo estudos novos, seja qual for a área, assim, né? Então, o importante é a gente ter a humildade, né? Igual, assim, que você tem, assim, não, eu sempre tenho que estar estudando mais, tem que estar correndo atrás, né? Então, isso daí que é bacana. Então, o Joelson mandando, só pera, Joelson era o presidente da época que eu tava lá na FCAP, Joelson Fera também. Conheço o Jaelson, parceiraço. Bacana. O, aí, Célio, é, aí beleza. Você foi para lá, aí antes de qualquer coisa, eu acho. Teve até uma pergunta na caixinha disso, que eu acho que é bacana também pra gente falar, que a gente tá falando aqui de lei de incentivo ao esporte. Uhum. O que é a lei do incentivo ao esporte, né? Explica aí pro pessoal o que é a lei. A lei de incentivo ao esporte é nada mais, nada menos do que uma política pública, onde você pode destinar o imposto de renda de empresas e pessoas físicas para projetos esportivos. Então, pessoas físicas podem destinar até 6% do imposto de renda dela,
para um projeto esportivo. Empresas que tributam no lucro real podem destinar até 1% do imposto de renda dela para projetos esportivos. Então, basicamente, é uma política pública que visa aí fomentar o esporte através desses insumos, né, desse imposto de empresas e pessoas físicas. E aí, dentro dos projetos, a gente vê qual é a demanda da entidade, do clube, o que ele quer atingir com aquele recurso ali e correr atrás desse recurso. Uhum. E assim, ó, o mais bacana, né, que eu acho assim, bacana da gente falar, principalmente pro pessoal, que assim, o pessoal do meu Instagram em si tem muito professor de educação física, né? E muitas vezes a gente nem imagina que a gente pode trabalhar com isso. Então, é bacana de você, como professor de educação física, tá aqui, tá falando, explicando um pouco com relação à lei, porque a educação física em si, nossa, a gente pode trabalhar com muita coisa, é muito amplo, e normalmente, isso é o que eu sempre falo, assim, normalmente a gente meio que restringe ou para escola ou academia. Então, a gente acha que só pode trabalhar com um dos dois, sendo que a gente tem infinitas possibilidades de trabalhar dentro da educação física. Então, assim, é muito importante você também, né, como um profissional da área, né, tá falando aqui, tá ensinando um pouquinho pra gente aqui. Aí, Matheus, só um adendo aqui. Isso que eu defini basicamente, a gente está falando da Lei de Incentivo ao Esporte Federal, tá? Que é através do Ministério da Cidadania, Secretaria Especial do Esporte. A gente tem as leis de incentivo estaduais. Como eu estou em Minas Gerais, eu lido diretamente com elas. Então, é a mesma ideia, política pública para fomentar o esporte, só que aí o imposto utilizado na lei estadual é o ICMS corrente, né? O ICMS. Tá? Então, o ICMS é um tipo de imposto aí de circulação de mercadorias, e aí as empresas que contribuem com esse imposto podem destinar aí de 0,1% a 3% do imposto para projetos esportivos na lei estadual. Tá? Só um adendo mesmo, porque são diversas leis. Brasília tem a lei dela, São Paulo tem a lei dela, Rio de Janeiro tem a lei dela, entendeu? Então, e aí a lei federal a gente pode atuar em qualquer lugar do país. Na lei estadual a gente pode atuar apenas em Minas Gerais, e as empresas que querem contribuir apenas em Minas Gerais também. Tá? Então, assim, voltando ao que você estava falando de área, né? Eu, graças a Deus, eu tive essa oportunidade e estou tentando ainda, né, me consolidar dentro dela, mas eu acho uma área bem interessante, porque a gente está falando de recurso. É recurso público, mas é recurso, né? Então, o que a gente tem mais, hoje em dia, próximo da gente, são associações, entidades, clubes que não conseguem gerar uma renda para se manter, e aí a lei de incentivo pode ser uma válvula de escape para isso. No começo e depois, a principal fonte de renda, talvez. Entendeu? Não, então, assim, muito pouca gente conhece. Em termos de criação, a lei federal é de 2006, começou em 2007, então ela ainda é menor de idade, digamos assim. Mas, querendo ou não, ela já está aí no mercado em pleno funcionamento há pelo menos 10 anos, e eu creio que o pessoal que trabalha com gestão aí, ou queira trabalhar, já é um tempo bem legal para correr atrás desse assunto. Antes Gui, antes de eu fazer sua pergunta aqui, que eu achei muito interessante, mandar um alô. A Laís Lucena entrou aí, a gente já falou mal de você nessa live, tá, Laís? Então, sua orelha deve estar queimando um pouquinho aí. Achei que ela não ia nem entrar, agora eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar, né? Aí, Célia, aí você falou uma coisa bacana com relação à diferença da lei estadual e federal também. Aí, beleza, se eu quiser fazer se eu quiser, sei lá, fazer um projeto para... Estou aqui em Ubá, né? Eu quero fazer um projeto. Aí, assim, como é que eu vou saber se eu tenho que fazer um projeto para lei federal ou estadual?
É, então, a gente aqui, a gente busca primeiramente um possível patrocinador, que no Ah, caso seriam as empresas, né? Então, quando eu falo de empresas que tributam no lucro real, a gente está falando de empresas que vão pagar milhões de lucro, aham. anual de lucro. Então, serão empresas maiores. E aí a gente parte Uhum. para o imposto de renda. E aí a Uhum. gente busca empresas de menor porte que contribuem com o ICMS, aí a gente tenta trazer para a lei de incentivo estadual. Ah, Então, o que eu posso te dar um exemplo aí, creio eu, se veio de Viçosa também, creio eu que a Haskell é uma possível patrocinadora via lei de incentivo federal. Mas aí o Bahamas pode ser um potencial patrocinador via lei de incentivo estadual, entendeu? Então a gente tem que buscar entender o que essas empresas geram de lucro, o quanto que elas chegam a pagar de lucro e se aham. elas estão dentro desses impostos aí, para Entendi. poder. E aí a gente vai buscar escrever um projeto, ver, pô, acho que a gente pode bater na porta de CNPJ tal, para tentar correr atrás de um patrocínio. E aí você elabora o Uhum. seu projeto da melhor forma possível dentro das suas necessidades. E aí Aham. entra essa questão aí de capital recurso, que é o principal problema, digamos assim, da lei de incentivo. Aham. Então, bacana. Dá um aviso de novo pro pessoal do YouTube aqui, tá? Pessoal do YouTube hoje está com muito problema de conexão, tá? Então, no Instagram que tá rodando direitinho, então qualquer coisa podem vir aqui pelo Instagram, tá rodando melhor. E para você aí que chegou um pouquinho atrasado, igual a Laís, depois vai estar também a gravação é, aqui no meu IGTV, tá? E também no YouTube. No YouTube vai demorar um pouquinho mais não vai ser mais aquele link que eu te passei, tá, Célia? Que aquele link lá já vai ficar todo cortado. Aí depois eu vou subir direitinho aqui também a nossa live. Então, aí para você que chegou depois você vai conseguir também ver a live completa e tudo que você perdeu, beleza? Ô, Célia, o Gui aqui fez uma pergunta bacana aqui, ó. O quanto a lei de incentivo é primordial para o sucesso nas Olimpíadas? Para o sucesso nas Olimpíadas. É, bem. Sempre tem que trabalhar a longo prazo, né, velho? Não Uhum. tem muito o que comentar disso não, mas a gente tem aí diversos projetos incentivados por empresas, né, via lei de incentivo ao esporte, tanto federal quanto estadual, que geraram atletas que conquistaram medalhas olímpicas, né? Então, Uhum. assim, por ser uma política pública, né, por ser um fomento ao esporte, passa a ser aí uma oportunidade de se arrecadar recursos para você gerar o esporte que você quiser aí na sua Uhum. associação, na sua entidade, no seu clube, né? Então, às vezes a gente tem uma associação aí em Ubá que vive de doação, e aí o menino às vezes deixa de ir na aula por causa porque não está tendo aula direito, ou porque ele não está conseguindo conciliar as atividades, ou ele está desanimado com as atividades por falta de estrutura, por falta disso, daquilo. E aí, dentro de uma associação, a gente deixa de gerar insumo para esse menino, que talvez depois de 2, 3 anos ele tenha sido observado por um clube aí maior e o clube queira trazer esse menino para trabalhar com ele, e depois esse menino torna-se aí profissional, muito bom na modalidade que ele está, chega aí para uma seleção, disputar uma Olimpíada, que foi o caso aí da pergunta. Então, Uhum. assim, basicamente essa questão de geração de insumo, é uma oportunidade de geração de insumo para o esporte. Então, se a gente deixa de fomentar o esporte, durante 15 anos, que é o tempo aí que um atleta, digamos assim, né, começa a trabalhar de 5, 6, 7 anos e ele vai estourar mesmo lá com 15 a 20 anos, né? Então, se a gente deixa de trabalhar com esse menino, deixa de oferecer oportunidades para esse menino ou para essa menina durante esse tempo todo, a gente dificilmente vai conseguir gerar ou atletas, né, que irão disputar Olimpíadas, Paralimpíadas ou campeonatos mundiais, etc.
Aham. O... Vou ler mais uma pergunta aqui da caixinha, enquanto eu estou clicando aqui. Pode, para quem não segue o Célio ainda, lógico, só clicar aqui em cima, se está no Instagram, né? Pessoal do YouTube vai estar lá na descrição também, para você que vai ver o vídeo gravado. Então, na descrição do YouTube vai ter também o Instagram dele e o meu também. Então, todo sábado a gente sempre faz alguma live com mais voltada para a educação física e uma vez por mês temas de psicologia com educação física. Ó, tem uma pergunta aqui que é bacana. Quem pode usar a lei? Associações, entidades esportivas em geral, sem fins lucrativos, né? Mais de um ano de funcionamento, que não esteja inadimplente com o governo e que tenha em seu estatuto natureza esportiva expressa. Então, tipo assim, a gente tem muitas entidades, muitas associações que fala que vai fomentar cultura, saúde, mas não sei o quê, e aí não tem lá escrito que você vai oferecer atividades esportivas. Então ela já não consegue participar da lei de incentivo, tá? Então é uma entidade esportiva expressa em seu estatuto, em seus documentos legais, que não esteja em dívida com o governo, esteja em pleno funcionamento há mais de um ano e que consiga comprovar a sua capacidade de executar as atividades que pretende. O que eu quero dizer com isso? Se o nome da entidade que você trabalhava antes, se o Flamengo, por exemplo, fala que vai... Desculpa. Se o Flamengo fala que quer ofertar, quer fazer um projeto de futebol, de ginástica, de voleibol, e consegue comprovar através de fotos, reportagens, documentos profissionais que ele é capaz de oferecer aquelas atividades, então beleza. Mas se ele está lá a vida inteira oferecendo só futebol e do nada ele quer oferecer judô, aí dificilmente ele pode conseguir, entendeu? Dificilmente ele vai conseguir apresentar um projeto e aprovar um projeto de judô, tá? Isso foi só um exemplo mesmo. Isso serve para qualquer entidade. A entidade está lá a vida inteira oferecendo atividade de bocha e depois quer fazer tiro ao arco, pô, não tem nexo, entendeu? Então ele precisa comprovar que consegue executar atividades esportivas naquela modalidade. Tá? Então, basicamente é isso. Tá? Assim, os primeiros contatos que eu tive com a lei do incentivo, se eu não me engano, acho que foi uma visita lá na cidade do Galo, né? Que aí a academia, né, da base, na época a academia da base era praticamente a mesma coisa da academia do profissional, se não fosse melhor, sabe? Aí o pessoal falou que foi com lei de incentivo ao esporte e também lá em Cotia, né? No CT de São Paulo, que se eu não me engano, a arquibancada foi feito também com a lei do incentivo ao esporte. Antes disso, eu nem sabia que existia, para ser bem sincero. Aí eu achei, bacana, tem uma área de trabalho bacana também a ser seguida aí, né? E agora... Exatamente. E aí... Pode falar. Não, desculpa. Não, porque você citou o exemplo do Atlético, que é um clube de futebol gigantesco, né? E aí, os clubes grandes, eles vêm buscar atividades olímpicas, que não seja futebol, porque a lei de incentivo, ela não pode beneficiar atletas profissionais. Esse é o principal ponto aí de algumas entidades com essa questão. Às vezes o cara quer fazer um projeto para pagar a viagem de um campeonato brasileiro inteiro aí, não pode, entendeu? Mas para a base, sim, entendeu? Porque a base não é considerado o atleta profissional. Então, para a base, consegue fazer tudo. E aí, esses clubes grandes, tanto de futebol, tanto de outras modalidades, igual Pinheiros, Bauru, que são referências aí em basquete e outras modalidades, né? Eles conseguem incentivo para poder reformar uma academia, participar de todos os campeonatos possíveis dentro do calendário, dentro da modalidade, dentro da categoria.
Então, a lei de incentivo aí vem para esse insumo também. Aham. Deixa eu ler uma pergunta aqui também que apareceu, vamos ver. Willy aqui, ó, pergunta do Willy. Qual o maior desafio de execução dos projetos que geralmente é evidenciado nas organizações, associações, clubes, etc? Abração, Célio Show. Abraço, Willy. Obrigado aí pela presença. Inicialmente, eu creio que seja o desconhecimento sobre a lei. Tem muita gente que nunca ouviu falar, quer implementar e quer implementar de qualquer maneira. E aí passa a ser uma gestão um pouco duvidosa, né? Trabalhar com isso. Porque a gente está falando de um recurso público, e recurso público você precisa prestar contas. Se você não presta contas de forma correta, você passa a ter problemas com o governo, com outras questões, com outras entidades públicas, né? Que estão ligadas à lei de incentivo. Então, inicialmente, é um desconhecimento da lei, não deixa de ser um desafio. Passa a ser logo em seguida a elaboração de um projeto. E aí passa a ser logo em seguida as 3 etapas de um projeto, que é a sua elaboração, que é querer fazer um projeto, elaborar um projeto de qualquer maneira, e aí ele pode não passar. Depois que você elabora um projeto, um outro desafio também elabora e aprova um projeto. O outro desafio é captar os recursos, que creio que seja o maior desafio aí dessas organizações esportivas. E, por fim, a execução e prestação de contas de forma incorreta, de forma não transparente, entendeu? Então, as 3 etapas que levam a um projeto dentro da lei: elaboração, captação de recursos e execução e prestação de contas, né? Se não tiver um conhecimento, torna-se um desafio, um problema para elas. Mas eu creio que dos 3, o principal seria a captação de recursos, né? Você conseguir escrever um projeto, aprovar ele, e aí agora, com quem que eu vou conseguir esse dinheiro? Porque não é a lei que te dá o dinheiro, ela permite que empresas te dêem uma parte do imposto. Então você aprova o projeto e vai correr atrás. E aí, na porta de quem eu vou bater? Será que alguém vai me receber ou não vai? Será que eu vou conseguir captar o mínimo possível do valor que o meu projeto foi aprovado para poder executá-lo? Então, a gente tem aí, se eu não me engano, nos dados de 2018 ou 2019, menos de 30% dos projetos aprovados na Lei de Incentivo Federal conseguem captar algum recurso. Então, é um percentual aí bem baixo. Baixo, baixo. O Gustavo entrou aí. Gustavo é meu primo também, então deve te conhecer. Falando dois pupilos da UFV. Mexeu muito com empresa júnior lá também. O, eu já, assim, não. A gente só escuta falar, né? Já escutei falar assim que a fiscalização em si da lei do incentivo, principalmente com relação à prestação de conta, é uma fiscalização muito forte, assim, que o pessoal realmente verifica muito bem. Você sabe me dizer assim se o pessoal é firme mesmo assim, porque a gente sempre fica com medo, né, a gente, ainda mais no país que a gente vive, né, a gente sempre fica com o pé atrás com relação a tudo, né? Exatamente. A prestação de contas de um projeto, ela tem que ser perfeita, para você não ter risco algum. Muitas vezes a lei ela vai buscar ver se o seu projeto foi bem executado depois que você envia a prestação de contas. É claro que eles costumam fazer visitas, sejam online, sejam presenciais, mas geralmente é onde que eles vão ver mesmo se o seu projeto foi executado corretamente, ocorreu tudo bem, é quando você envia a prestação de contas final, quando ele termina. E aí, nisso, você tem que fazer os relatórios bem feitos, você tem que apresentar os documentos de forma correta, com as exigências da lei, né? Então, seria basicamente isso, é prestar uma conta de um projeto de forma perfeita. Como a gente está falando de lei, é burocrático, né? Então, diversos documentos são burocráticos, principalmente relacionados à parte financeira de um projeto, mas tem a execução física também, fotos, relatórios de profissionais, cumprimento de metas. Então, assim, tudo isso tem que ser feito de forma perfeita, para você não correr nenhum risco. E
puxando um pouco para o lado da onde que eu trabalhava, né, quando eu estava na empresa de terceiros que fazia assessoria técnica para clientes, isso passa a ser um ponto de referência. A empresa passa a se tornar uma referência naquilo ali. Se ela Aham, deu se ela acompanhou o cliente ao longo de toda a execução do projeto, orientou corretamente, o pessoal executou e prestou conta, e aquilo foi aprovado de forma legal, então a empresa torna-se cada vez mais referência naquilo, né? uhum, E o clube também. O clube passa a ter uma transparência, porque se tratando de recurso público, novamente, tem que ter transparência. Então, o aham. clube passa a ter transparência, passa a ter uma gestão qualificada. Então, a gente começa a entrar em alguns pontos aí que passa a colocar a entidade esportiva e a empresa que contribuiu com isso em patamares ainda mais elevados. Beneficia todo mundo, né? Ó, beneficia Exatamente. desde quem que capta, quem que também tá fazendo o projeto, desde os meninos que estão recebendo lá, que estão fazendo atividade Todo mundo. esportiva pelo projeto. Então, assim, é muito bacana o trabalho. É, tá bom, eu tô gostando de ver, hein? Tá bom, junta você e Laís aí, vamos fazer uns cursos online aí de lei de incentivo ao esporte. Pode, Já pode convidar ela aí, marca com ela que ela dá um curso para você aí, ó, topíssimo. tem que fazer, ué. Aproveitar, né? Fazer meu jabá de uma vez. Para quem não conhece, eu tenho uma mentoria, né? Principalmente assim, mais voltada para profissionais de educação física e abrange também todos os profissionais da área da saúde, de criação e lançamento de produto digital, né? Então, se você tem interesse, pode me segue aí e fica sabendo mais aí. Pode fazer o Boa, jabá que você boa. quiser aí também, tá? Faz o jabá que você quiser aí, pede pro pessoal te seguir aí, fica à vontade. Vamos ver mais pergunta na caixinha aqui. Ó, pode comentar sobre. Tem uma. Ó, é muito difícil ter o projeto aprovado? Não é muito difícil ter um projeto aprovado, só que é interessante buscar saber o que precisa de tópicos em gerais ali para você ter uma boa escrita, pelo menos, né? Não ficar escrevendo abobrinha ou coisa que como se você estivesse escrevendo seu diário, entendeu? De forma informal. A gente está falando de uma lei, então a gente precisa ter uma boa escrita. E aí a gente, dentro de um projeto, a gente tem que colocar objetivos, metas, justificativas, metodologia de trabalho, o que a gente quer em questão de material, de uniforme, né? Então, a parte financeira em geral. Então, isso tudo tem que estar muito bem alinhado ao longo do seu Uhum. texto. Não adianta nada você falar que quer fomentar, por exemplo, pega uma entidade aí que trabalha com voleibol, basquete, atividades esportivas em geral. E aí ela que fala que quer fomentar o esporte lá no objetivo dela, e depois ela fala que lá na justificativa que vai gerar atleta, que o objetivo Uhum. principal, além disso, daquilo ali, é gerar atleta, é contribuir para não sei o quê. Isso não pode ser, isso tem que ser subjetivo, não pode ser algo que não seja apto da sua entidade, entendeu? Então, você tem que Entendi. ter esse alinhamento aí do começo ao fim e buscar entender o que tem que colocar em cada etapa do projeto, nos objetivos, na metodologia, nas metas, na justificativa e na sua parte financeira. Não, bacana. E tem até uma outra pergunta aqui que você acabou já abordando um pouquinho, mas é bom que a gente aprofundar um pouquinho mais nela, que é assim, ó, pode usar a lei para investir em quê? Digamos, digamos, em um contexto geral, tudo que esteja relacionado ao esporte. Tá? Uhum. Vamos começar por aí. É claro que isso dentro, é claro, voltando no que eu disse antes, que você comprove a capacidade de executar aquilo ali, certo? Então não adianta eu querer fazer um projeto de voleibol e comprar uma máquina
de chute a gol, entendeu? Aham. Primeiro que talvez uma máquina de chute a gol vai ser de projeto de rendimento, e aí a sua associação quer fazer um projeto educacional também não encaixa, né? Aham. Então, você precisa identificar as suas necessidades enquanto gestor de uma entidade esportiva, né? E buscar dentro do projeto acrescentar aquilo ali. Então, se você precisa pagar um profissional, coloca o profissional dentro do projeto. Se você precisa comprar equipamento, coloca os equipamentos dentro do projeto. Se você precisa viajar para disputar alguma competição, coloca os gastos da competição dentro do seu projeto. Se você precisa Uhum. pagar um contador, um cara da comunicação, né, coloca ele dentro do seu projeto. Então, digamos assim, tudo que esteja relacionado ao que você precisa dentro do seu projeto, você consegue colocar desde que você consiga justificar aquele item, né? Uhum. Então, vamos, como eu falei, num contexto geral, tudo, você consegue usar em tudo que esteja relacionado ao esporte, aquilo ali que você está querendo, desde que você consiga justificar. Tem os Aham. poréns, é claro, mas não vou entrar aqui porque acaba sendo muito detalhe, mas Aham. basicamente seria isso. E aí, tipo assim, a lei de incentivo, ela, ela tá ali também para te ajudar. Então, tipo, se você está pretendendo entrar com algum projeto, elaborar algum projeto, em tal e tal linha, eu acho que não custa nada mandar um e-mail perguntando se você pode fazer isso ou aquilo, ou Uhum. procurar pessoas que já estão no mercado para isso também. Aham. Você tocou num ponto interessante que muitas vezes isso daí também serve para muita coisa. A gente precisa de fazer alguma coisa e a gente está em dúvida, sendo que para quem que a gente vai entregar esse trabalho, ou se não para o local que a gente está fazendo esse trabalho, tira muitas vezes todas as nossas dúvidas. Então, igual o trabalho online, isso acontece muito também. Tem vezes que você está em dúvida danada, sendo que se você for ali no Facebook, sei lá, e você procurar, você vai achar. Então, assim, muitas vezes a gente fica quebrando a cabeça com muita coisa, sendo que nossa resposta está ali na frente, né? Basta a gente, pô, vamos lá perguntar, Não pergunta custa. ali, que normalmente, igual você, a lei está aqui, tá aí, né, para ajudar a gente. É a mesma coisa também, sei lá, Exatamente. você vai mexer com o Facebook, anunciar lá, o pessoal do Facebook quer que você investe lá. Então, assim, pergunta lá que o pessoal vai te ajudar. Exatamente. O... A lei de incentivo, para você ter uma ideia, ainda mais depois desse período de pandemia, ela tá até com o WhatsApp. Então, tipo assim, Aí, ó, entendeu? bacana. WhatsApp, caixa de pergunta no Facebook. Uma vez por mês tem a reunião de aprovação dos projetos, e aí acho que tem 2 semanas já que eles estão colocando uma espécie de capacitação que antecede a reunião. Então, eles estão convidando pessoas a falarem sobre a lei de incentivo, o trabalho deles com a lei de incentivo, onde que eles estão. Então, tá Uhum, aí também um outro material interessante a se acompanhar. bacana. E tem. Como que funciona o tempo da lei? Eu digo assim, o tempo do projeto que ele. Assim, eu monto um projeto, aí eu posso montar, sei lá, um projeto só para uma determinada viagem, ou eu monto ele anual. Como é que funciona isso? Então, sempre em cima da sua demanda. Sempre você vai buscar a sua demanda de trabalho. Você Ah, tem aí de 1º de fevereiro a 15 de setembro para elaborar um projeto dentro da lei de incentivo federal e estadual, que são dentro dos editais que geralmente têm duração de 12 meses. Então, você tem esse período para elaborar seu projeto, e quando você está elaborando o projeto é quando você identifica a sua necessidade. Só que aí a lei, ela trabalha com alguns prazos que talvez você precise daquilo para agora, mas você não consiga executar aquilo dentro dos próximos 3, 4 meses, e talvez só daqui 1, 2 anos. Se daqui aham, 1, 2 anos a sua necessidade ainda for a mesma, beleza. Então você escreve dentro daquilo ali, tenta captar o recurso depois que o projeto foi aprovado, que você tem aí 2 anos para isso. E aí uhum, depois você pode fazer um projeto de 1 mês até 24 meses, tá? Que é o tempo máximo, mínimo e máximo de duração de um projeto. E aí você identifica o que você quer fazer durante esse período de execução do projeto.
Muitos clubes, né, trabalham com faixas anuais, de geralmente 12 meses, podendo Ah, prorrogar para 14, 16, né? Então, dentro de um calendário de 12 meses, vai ter os profissionais trabalhando 12 meses, vão ter os atletas treinando 12 meses, e aí, ao longo de 12 meses, eles vão ter competições, vão ter viagens, vão ter uma possível férias. Então, é você identificar a sua necessidade mesmo. É mais fácil a gente dar exemplo de clube, porque o pessoal está há mais tempo já trabalhando com isso, então eles conseguem adequar melhor. Mas se for para a gente trazer para uma associação que esteja começando, talvez a realidade seja diferente, né? Mas, e aí você passa a ter o seu principal produto, uma aula. Então, eu quero oferecer aula durante 12 meses, 10 meses, dentro ah, desse projeto. E aí, quanto mais tempo o seu projeto durar também, pode ser que ele fique mais caro. Aí você tem que ver se você vai contratar, se você vai captar recurso suficiente para executar durante esse período todo, né? Então, tipo uhum. assim, você tem que identificar as suas demandas e ver se você vai conseguir também captar esse recurso ou parte dele para tentar suprir o mínimo das suas demandas. Entendi. E assim, eu tenho sei lá, um máximo de recursos que eu posso captar, ou assim, se eu for arrumando muitas, como é que chama? É patrocinadores? Como é que fala? A Pessoal, gente fala empresas patrocinadoras, a gente usa aí patrocinadores. se Na eu lei for. federal, tá? Na lei Aham, estadual a gente chama de apoiador. aham. Então, assim, tem algum máximo ou quanto mais patrocinadores, apoiadores eu arrumar, assim, não tem um teto? Como é que funciona? Tem teto para tudo. Hum, Quer dizer, não para tudo, para uma manifestação só. Vou falar primeiro da lei estadual de Minas Gerais. O edital atual, que fecha inclusive no fim do mês que vem. Então dá tempo aí, se alguém que esteja trabalhando aí, queira fazer pode ficar projeto, ainda nosso dá tempo tempo. aí. E a lei federal ainda dá tempo também, mas é só até quarta-feira, então vai ficar bem corrido. Então chama o sério e Mas paga muito. tô aí pra, quem sabe. Mas na lei estadual, o edital que está aberto, inclusive eles aumentaram, o valor máximo de um projeto é R$ 350 mil, via lei Ah, estadual de incentivo ao esporte, através do ICMS, né? E aí na lei federal a gente tem, se eu não me engano, 2 milhões, 2,5 milhões para rendimento, 5 para participação e não tem teto para projeto educacional, que são as três ah, manifestações esportivas. bacana. Eu me Não, mas falei que eu não, mas eu falei que eu não respondeu. entendo, falei que eu não domino plenamente a lei, eu já até confundi os valores, mas eu tenho quase Ah, certeza que é isso mesmo. mas Dois e você meio para respondeu. rendimento, Aham, 2,5 milhões para rendimento, projeto de rendimento, 5 milhões para projeto de participação, eu acho que é isso mesmo. E não uhum, tem limite máximo para projetos educacionais. aham. Não, São bacana. as três, né? Legal, legal. É, aí, você tem. Essa pergunta é uma pergunta clássica aqui das lives, né? Você tem uma dica, qualquer coisa, para alguém que queira começar a trabalhar com lei de incentivo ao esporte? Ler a lei, basicamente, seria a primeira dica. Porque, assim, se a gente for pegar aí o nosso contexto de legislação histórico, independente seja esporte ou não, a gente vai saber muito pouco quais são as leis que regem o nosso país. Então, a lei de incentivo é mais uma. Então, é Uhum, entender, ler e entender ela, porque dentro da lei você precisa cumprir requisitos que estejam em outras leis. Um exemplo que eu te dou é com uma compra de um material que você precisa fazer um processo parecido com licitação, que você vai abrir um processo para receber orçamento, vai contratar o menor valor, vai assinar contrato, fazer tudo burocrático ali. E isso não está escrito dentro da lei de incentivo. Ela uhum, vai estar puxando de uma outra lei aí da Constituição, entendeu? Então, um exemplo que eu te falo. Segundo é buscar estudar projetos que já foram
aprovados e executados dentro da lei. Um bom exemplo disso são os clubes que trabalham com rendimento, que geralmente eles precisam ser transparentes a diversas coisas. E aí eles costumam colocar os projetos que foram executados nos seus sites. Então, é uma boa estar procurando também esses projetos aí e tá lendo. E, por fim, fazer curso quando aparecer. Além de incentivo ao esporte mesmo estadual de Minas Gerais, ela tem uma plataforma online que, se eu não me engano, fica um curso sobre a lei de incentivo estadual aberto e gratuito, acho que todo ano, se eu não me engano, entendeu? Então, pode ser uma boa ideia também, porque a lei estadual, digamos que ela é menor, então você começar a trabalhar com ela ali, entender como que funciona, depois você pegar uma federal, não é tão discrepante assim as diferenças. Então seria isso, aí, buscar a lei, entender a lei, buscar a lei e entender os projetos, e depois fazer cursos para você ver como que se executa, como que se presta conta, o que que você presta conta, como que você trabalha e gere as atividades e a documentação no dia a dia, porque a gente conversando assim parece tranquilo e tal, mas às vezes lá dentro da sua entidade você tem um profissional chato que não quer assinar um documento, você tem um outro cara que trabalha com você que fala que você não precisa fazer aquilo ali, sendo que você precisa. Então, tipo assim, tem algumas coisas também que talvez no seu dia a dia te atrapalhem. Então, depois é buscar entender como que são esses documentos, como que você presta conta. Então, Aí, seriam basicamente essas dicas aí. E o Joelson complementou. E pedir emprego ao Célio. Aí, ó. Parte mais importante, você não falou, que é seguir você lá e chamar você. Chamar, pedir conselho. É a parte mais importante. Ô Célio, a gente tá encaminhando aqui pro nosso final. Aí, queria agradecer, né, sua presença. Queria agradecer também a participação de todo mundo aí. Infelizmente o YouTube que deu um probleminha, mas o pessoal do Instagram aí participou bacana, gostei, então brigadão todo mundo que participou aí. E seguir, né? Pode me seguir aí, segue o Cielo lá também. E que vai estar a gravação também lá no meu IGTV. Então, se você chegou um pouquinho depois, pode ver lá no meu IGTV e depois eu vou subir lá no YouTube também, tá? Então, pode ficar à vontade aí para agradecer todo mundo, para dar suas redes sociais, qualquer coisa, ou senão, sei lá, faz seu jabá aí de qualquer coisa aí. Não, eu sou muito grato. Opa, desculpa. Agora. Eu sou muito grato pela oportunidade que eu tive de trabalhar na Rede Incentive, que é uma empresa que trabalha com projetos via lei de incentivo, só que é uma empresa terceirizada, entendeu? Então, tipo assim, uma entidade que nunca fez projeto ou que já fez e ainda tem dúvidas e quer voltar a trabalhar ou começar a trabalhar com lei de incentivo, pode entrar em contato lá com o pessoal da Rede Incentive, que o pessoal aí, se eu não me engano, é o mais top do mercado. E aí eu sou muito grato à Rede Incentive pelo tempo que eu fiquei lá dentro, que eu trabalhei com clientes, então eu lidei com diversos projetos em diversos lugares do país, então foi uma oportunidade ali que eu comecei e foi extremamente essencial. E hoje também é a oportunidade de trabalhar no INED, que é uma associação que vive de lei de incentivo. Se não tiver recurso de lei de incentivo, infelizmente a gente não consegue cumprir as nossas missões e valores, né? Então, tô lá dentro da associação, do Instituto INED, pode seguir aí também nas redes sociais, INED com 2S, tá? Mas gratidão também pela oportunidade de estar trabalhando ali dentro, né? Que lá dentro a gente vai buscar sempre atingir as demandas da nossa associação, do nosso instituto, fomentar o esporte, e aí a gente está sempre aí nesse trabalho dentro da lei de incentivo. Então, são os dois empregos aí, digamos assim, que eu tive até hoje dentro da lei e ainda estou trabalhando com lei de incentivo. Quem quer começar aí, eu acho que é uma
pode ser uma porta de entrada para outras áreas de gestão esportiva, ou pode ser digamos assim, área da gestão esportiva a ser incrementada dentro de uma associação ou dentro de um clube. Se eu não me engano, em 2015, eu vim em Belo Horizonte, participei de um evento da Esportes, etc. Veio, aí tipo assim, diversos... A maioria dos eventos era um evento de futebol, a maioria das palestras era sobre futebol, mas aí veio um cara, eu não lembro o nome dele agora, ele estava no Corinthians, ele era tipo assim, um dos caras top do Corinthians da base. E aí em 2015 e 2016 ele fala que o legado do Corinthians, da base do Corinthians, é a lei de incentivo. Por quê? O CT deles todo foi construído dentro de incentivo. O futebol deles ali na base funciona com lei de incentivo. Então, a lei de incentivo dentro do Corinthians é uma área dentro da gestão deles, entendeu? Provavelmente eles têm uma equipe lá de elaboração, de captação de recursos, execução e prestação de contas, né? Então, isso é muito massa. Isso é muito massa, entendeu? Então, às vezes a gente se espelha em diretores executivos tops aí, mas às vezes a lei de incentivo, ser um cara dentro da lei de incentivo dentro de um clube ali é um negócio do caramba também, entendeu? E assim, então, eu acredito que tem muita gente que ainda hoje, não aplica a lei, seja clube, até clube mesmo de cidades menores, assim, por não ter conhecimento da lei. Ou também por achar que é uma coisa muito de outro planeta e tudo mais. Então, assim, se você tem vontade de mexer com essa área, tá o CLI também que pode te ajudar e pode ser uma porta de entrada bacana também, até para começar. Porque se você fazer o gestor de determinada associação, de determinado clube, enxergar que isso pode ser muito bom para todo mundo, então, assim, pode ser um caminho a ser percorrido que vai gerar só frutos bacanas para todo mundo, né? Então, eu acho que é muito isso ainda, tem muita gente ainda que não consegue, que não consegue enxergar essa possibilidade, mas que não tem conhecimento, né? Que não conhece ainda essa oportunidade, né? E a lei de incentivo, Matheus, ela, digamos que ela é pouco vista, já quem trabalha com ela, para profissionais de educação física. A gente vê muita gente procurando pessoas para trabalhar com lei de incentivo que são formados em direito, administração, às vezes até engenharia, mas a educação física é muito difícil a gente ver. Tipo, lei de incentivo é uma área nossa, entendeu? Então, infelizmente não consegui ter contato em disciplina de graduação e atividade extracurricular, mas é um tema, é um conteúdo que já era para estar sendo colocado aí nas grades curriculares aí dos cursos de graduação, tanto nosso quanto desses que eu citei também, porque o pessoa que mexe com direito pode trabalhar com isso, administrador também, enfim. É gestão, né? A gente não tem uma formação acadêmica específica para gestão esportiva, assim, digamos, né? Então, você ser um cara que vai buscar, vai trabalhar e tentar fazer seu melhor ali, tentar almejar sonhos, oportunidades e sonhos maiores, né? Então, espero que eu tenha suprido aí as suas expectativas, suas demandas, né? Não dá para falar muito sobre a lei em si, porque ela é complicada, ela é um processo que cursos aí que você procura fazer são cursos caros, inclusive. Então, mas eu fico aberto a outras oportunidades também aí para a gente estar conversando outros temas, outras coisas. Aí, e aí, como eu agradeci aí o pessoal que eu trabalhei e trabalho hoje, agradeço você também novamente pelo convite. E fico à disposição novamente. Não, brigadão, hein, Célio? Brigadão. O papo foi muito bacana, apesar de ser um tema que é um tema complexo, mas a gente falou de maneira muito leve, você explicou muito bem explicado, sem colocar muitas nomenclaturas assim, difíceis e tudo mais, então ficou de muito fácil entendimento, então parabéns aí também, mandou muito bem.
Então, e brigadão para todo mundo que assistiu aí. Valeu aí, Célia. Até a próxima aí. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Pessoal que trabalha Valeu. comigo aí, ó, segunda-feira tem prova. Valeu, Célia. Valeu, Matheus. Abraço. Valeu. Até mais.